Olá! Acendedor de poste, despertador humano, vendedor de dentes usados e ouvinte de aviões são só algumas das profissões que você vai conhecer logo após a vinheta, que é bem rapidinha. Quanto mais a tecnologia avança, mais se altera a forma de fazer as coisas e com isso, muitas profissões acabam extintas. Então se prepare para conhecer algumas profissões que hoje podem parecer esquisitas e até bizarras, mas que um dia já foram essenciais para a humanidade. Ou quase, né? Eu também não posso esquecer de falar para você ficar ligado aqui no canal pro nosso próximo vídeo, que vai ser sobre as profissões que serão extintas e também as profissões mais promissoras do futuro. Então já ativa o sininho agora para não perder nenhuma novidade, beleza? Agora sim, vamos pro vídeo. Acendedor de poste. Antes de existir energia elétrica, as ruas eram iluminadas com lampiões que funcionavam à base de fogo e querosene. Sempre ao anoitecer, existiam profissionais que se encarregavam de acender esses lampiões que ficavam em postes. O motivo para a extinção desse trabalho é exatamente o mesmo para a grande maioria das outras profissões que você verá nesse vídeo: a evolução da tecnologia. Ressurreicionista. Pode parecer extremamente bizarro e, na verdade é mesmo, mas existiam pessoas que tinham como ganha-pão roubar cadáveres. Sim, essas pessoas invadiam cemitérios, escavavam covas e levavam embora defuntos por um simples motivo: pesquisas médicas. Como você já deve imaginar, essa era uma profissão extremamente mal vista pela sociedade e odiada por todos. Como em 1832 surgiu uma lei no Reino Unido que aprova o uso de corpos para o estudo de anatomia, essa prática desapareceu. Depois de uma dessa a gente merece seu like, hein? Então não tenha dó de like nem deixa pra depois. Desce um pouquinho a tela, clique no like, se inscreva e seja muito bem-vindo à família Top List Channel. E fique com a gente até o final desse vídeo, pois você ainda vai ver várias profissões tão loucas e bizarras quanto essa. Vendedor de dentes usados. E como prometido, a bizarrice continua. Pode parecer bem estranho para os dias atuais, mas no início do século XX, ou mais conhecido como 1900 e Guaraná com rolha, o acesso a tratamento odontológico era algo limitado e muito caro, principalmente na Europa. Dessa forma, pessoas com pouca grana e dentes tão bonitos quanto esse camarada que você está vendo na foto, recorriam ao serviço desse profissional. Bom, eu não sei quanto a você, mas depois de ver uma matéria dessa, eu estou extremamente aliviado por fazer parte do século XXI. Operador de telégrafo. E para poder dar uma variada, vamos falar de uma profissão normal. Antes da invenção do telefone no século XX, a maneira mais rápida de se comunicar a longas distâncias era através do telégrafo. Para ser um operador de telégrafo, era necessário ser fluente em código Morse, que era uma linguagem desenvolvida por Samuel Morse em 1835, e consistia em códigos de sons curtos e longos que representavam letras e números, assim como o que você vai ouvir agora. Esse era um cargo muito concorrido e desejado na época, principalmente por causa do seu salário, que era bem generoso. Arauto. Na Idade Média, quando a monarquia fazia algum decreto novo, alguma lei nova ou qualquer outra coisa que fosse de interesse público, claro que na maioria das vezes não eram os reis quem faziam isso, mas sim os arautos, e normalmente eles eram anunciados por trompetes, assim como esse carinha que você vai ver agora. O acesso à informação que foi disponibilizado principalmente pela imprensa fez com que essa função deixasse de existir. Bom, mesmo não sendo um arauto, mas sim um trompetista, eu preciso muito fechar esse tema com esse vídeo. Cortador de gelo. Você já imaginou como era a vida antes da invenção da geladeira? Pois é, homens de muita coragem arriscavam suas vidas ao cortarem grossos e pesados blocos de gelo, e eles armazenavam toneladas de gelo no inverno para poder vender no ano todo, mas principalmente no verão. No ápice dessa profissão, eles chegaram a empregar 90 mil pessoas, só nos Estados Unidos.
Ator e atriz de rádio. No século XX, entre os anos 20 e 30 nos Estados Unidos e entre os anos 40 e 50 no Brasil, é o que conhecemos hoje como a Era do Rádio. Antes da televisão existir, e depois mesmo da sua existência, mas em um período onde só magnata podia ter uma TV dentro de casa, o rádio era uma forma de entretenimento familiar e popular, e algo que fazia muito sucesso nessa época eram as radionovelas. Por isso e para isso, atores e atrizes davam vida a personagens usando somente as suas vozes. Sabe Evita Peron? Você sabia que antes de ser a primeira dama da Argentina, ela já trabalhou como atriz de radionovelas? Coletor de sanguessugas. Até o fim do século XIX, um tratamento médico muito comum dessa época era o da sangria. Esse tratamento consiste em retirar o sangue do paciente para o tratamento de algumas doenças e para isso eram usadas sanguessugas. E, obviamente, não eram os médicos quem iam atrás desses belos bichinhos. Eram os coletores de sanguessugas quem tinham o trabalho de retirar esses bichos escrotos e venderem aos médicos. Hoje em dia, o tratamento médico sangria ainda é usado em alguns casos, mas não são mais necessárias sanguessugas para esse efeito. Leitores de fábrica. Você acredita que a partir do final do século XIX, algumas fábricas contratavam homens para ficar no meio dos seus funcionários lendo para eles? É isso mesmo. Inclusive esse homem que você está vendo agora nessa foto é um autêntico leitor de fábrica. Eles liam conteúdos diversos, mas principalmente artigos políticos, para entreter os funcionários dessas fábricas. No ano de 1931, essa prática foi banida pelos donos de indústrias, pois, segundo eles, os leitores de fábricas estavam espalhando ideias anarquistas e comunistas para os seus empregados. É mole? Despertador humano. Escuta só isso aqui, houve um tempo em que relógios, além de serem caros, eram pouco confiáveis, e por isso, homens e mulheres iam de manhã bem cedo fazendo muito barulho na rua, a fim de acordar as pessoas. Eles usavam apitos e também usavam bastões ou algo parecido para bater nas portas e nas janelas de todo mundo. Essa era uma profissão muito comum em cidades industriais da Grã-Bretanha e Irlanda. Mensageiros de telegrama. Nos Estados Unidos e também em países da Europa, garotos eram empregados para enviar e receber telegramas de agência dos Correios ou de empresas de telégrafo. Normalmente, eram crianças a partir de 10 anos de idade que faziam esse trabalho. Eles faziam a entrega desses telegramas a pé ou de bicicleta e no fim dessa profissão, alguns usavam motos. Até a década de 70, ainda haviam jovens que trabalhavam dessa forma. Garota do cigarro. Entre os anos de 1920 e 1960, existiam garotas que trabalhavam carregando uma bandeja repleta de cigarros em ambientes como restaurantes, cinemas, bares, baladas e aeroportos. Com o surgimento das máquinas de cigarro durante a década de 60, essa profissão acabou se tornando obsoleta. Comerciante de trapos. Essa atividade, que era muito comum na Inglaterra até a década de 80, também era praticada em outros lugares do mundo. Basicamente era isso. Homens que andavam de carroça e tocavam sinos para chamar a atenção dos moradores. Eles compravam e vendiam todo tipo de tranqueira e velharia que você possa imaginar. Era mais ou menos como aquela profissão que seu Madruga fez em um episódio do Chaves, lembra? Chapéus, sapatos ou roupa usada, quem tem? Arrumador de pinos de boliche. Bom, como o próprio nome já é bem autoexplicativo, acho que eu não preciso falar muita coisa a respeito disso, né? Mas algumas coisas legais pra te falar é que a maioria das pessoas que trabalhavam nisso eram crianças. E também que essa profissão acabou depois da invenção do armador de pinos mecânico. Computadores humanos. Diferentemente da profissão anterior, que era melzinho na chupeta, essa aqui é uma profissão extremamente difícil, pois para trabalhar com isso, era necessário ter domínio em cálculos extremamente complexos, e na maioria das vezes extensos também. Inclusive, existe um baita filme que eu vou recomendar para você assistir, que se chama Estrelas Além do Tempo. Esse filme é baseado em fatos reais e conta a história de 3 mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA como computadores humanos. Lá, elas tiveram que quebrar vários paradigmas e vencer vários preconceitos, pois a grande maioria dos que trabalhavam lá naquela época eram homens brancos. Olha, é um super filme com uma história incrível e você precisa assistir. Vendedores de enciclopédias.
Antigamente, antes da internet ser algo popular e acessível como é hoje, as enciclopédias eram extremamente importantes, pois elas continham informações bem completas sobre algum determinado assunto. Nessa mesma época, existiam homens que faziam a venda porta a porta desse produto. Normalmente vestidos com roupa social e com uma lábia bem poderosa, esses homens eram muito insistentes e dificilmente aceitavam um não como resposta. Hoje em dia, nós podemos achar toda e qualquer informação através do Google e YouTube. E os vendedores de enciclopédia, tiveram que trabalhar com outra coisa. Hello, darkness, my old friend. Caçador de ratos. Eram homens que entravam em esgotos, aterros, lixeiras ou qualquer outro lugar em que fossem solicitados. Mesmo esta não sendo a profissão dos sonhos de ninguém, ela era extremamente importante na época, pois ela ajudava a controlar a infestação de ratos e, principalmente, ajudava a diminuir o avanço das doenças que esses roedores transmitiam. Detalhe bem interessante, você sabia que alguns desses caçadores de ratos soltavam de propósito os ratos que eles já haviam capturados, só para serem contratados novamente? Que pilantra! Devorador de pecados. Opa, mais uma bizarrice a pintar na área. Parece inacreditável, mas existiam pessoas que assumiam os pecados das outras para que elas pudessem descansar em paz depois que morressem. Sim, você não ouviu errado. Os devoradores de pecado, ou comedores de pecado, faziam um ritual que consistia em consumir pão e uma bebida que poderia estar no corpo de um falecido, ou ainda jogado sobre o mesmo. Dessa forma, comendo o pecado daquele defunto. Cada maluquice. Radar humano. Olha, diante de uma foto tão bizarra como essa, fica até difícil explicar isso aqui sem dar risada, mas pera aí que eu vou tomar uma aguinha e já volto. Bom, essa geringonça que você está vendo agora era conhecida como tuba de guerra ou trombeta sonora e servia para detectar a aproximação de alguma aeronave inimiga através do som, e ela foi muito utilizada na Primeira Guerra Mundial. Mas com a introdução do radar eletrônico, essa bugiganga que é mais feia e mais esquisita que o Batoré... Pensa que é bonito ser feio, meu? Perdeu completamente a sua utilidade e os seus operadores foram obrigados a fazer outra coisa. Minha nossa, quanta bizarrice pra um vídeo só. Não, na boa. Você já tinha ouvido falar de acendedor de poste, devorador de pecados, ressurreicionista ou todos esses outros empregos inusitados que você viu aqui? Então deixe seu comentário abaixo falando o que você achou desse vídeo, pois eu tô bem curioso pra saber sua opinião sobre esse tema e também sua opinião sincera sobre esse vídeo, beleza? E se você pôde aprender algo novo com a gente, deixa um like pra poder nos recompensar por toda a pesquisa, carinho e dedicação envolvidas nesse vídeo. Compartilhe com todo mundo que você deseja por um sorriso bem grande, pois convenhamos, só essa foto aqui já fez todo o seu tempo gasto para ver esse vídeo ter valido a pena. E se inscreva, caso ainda não tenha feito isso, e seja muito bem-vindo ou bem-vinda à família Top desse channel, a família mais curiosa e inteligente do Brasil. Clicando em um desses vídeos que você está vendo agora, você poderá conhecer outros vídeos interessantíssimos e super curiosos aqui do canal. E vai por mim, certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado mesmo por ter assistido e até o próximo vídeo.